Bem-vindos ao Gostos e Sabores. Estamos na região centro, mais propriamente na zona da Bairrada. E aqui nas Caves de São Domingos que nós vamos conhecer o nosso convidado de hoje. Fique connosco. E estamos nas Caves de São Domingos com o nosso convidado de hoje, Alexandrino Amorim, a quem agradeço ter aceitado o convite para estar connosco no Gostos e Sabores. Como é que nascem as Caves de São Domingos e como é que nascem estes magníficos espumantes que temos hoje e as aguardentes que são tão conhecidas? Nasce por obra do Sr. Elpidio Martins Semedo, um homem aqui de Ferreiros, que fazia funcionar aqui uma serração. E, na altura, um homem empreendedor como ele é, quis dar o maior incremento à empresa e criou as Caves, já que havia tradição da produção de vinhos aqui na região, nomeadamente os espumantes, que já teriam mais de 50 anos na altura em produção. E ele criou as Caves de São Domingos e hoje é uma realidade, faz para o ano de 75 anos. E, de facto, há 75 anos a região da Bairrada estava em grande produção de espumante, claro. Os espumantes vieram para aqui no século XIX e, nessa altura, a produção de espumante começa a ter um grande auge nessa altura. Como é que as pessoas que estão em casa podem saber o que é a diferença entre o método champanhês, que depois de agora é conhecido como método clássico? Qual é a diferença entre o método clássico, o método frisante, ou que também é usado? Charmat. Há uma grande diferença e muitas vezes o consumidor final não se apercebe da qualidade dos produtos. Muitas vezes o primeiro impulso é muitas vezes o preço. Hoje encontra-se muitos produtos de espumante no mercado, mas poucas pessoas sabem o que é que estão a comprar. No caso, aqui da região da Bairrada, em que trabalhamos maioritariamente o método clássico, ele consiste em provocar a segunda fermentação do vinho dentro da garrafa, enquanto, por exemplo, no método Charmat é num reservatório com 30 mil litros. E depois ainda há um método contínuo que ainda é mais económico. Portanto, e isto não é diferenciado Ou seja, no rótulo. Há uma primeira fermentação do vinho normalmente, depois há uma fermentação feita na garrafa, que é provocada como? Leveduras que nós colocamos dentro da garrafa. No momento do enchimento, adicionamos leveduras e açúcar. E as leveduras é que vão provocar a segunda fermentação do vinho, que após o enchimento vai se efetuar nos primeiros 2 meses após esse enchimento. Aí é que vai criar o gás, vamos chegar a ter 7 a 8 bares de pressão uma garrafa. Por isso é que as garrafas de espumante são tão grossas e tão resistentes, exatamente para resistir a essa pressão. No caso do método Charmat, não são 2 meses, são 20 e poucos dias, em que é num reservatório de 30 mil litros, em que o resultado final é completamente diferente e não tem nada a ver com esta... Mas ao colocar-se essas levaduras, vai criar depósito dentro da garrafa. Exatamente. E depois desse depósito, nós chamamos, na gíria chamamos aqui, que é as borras, não são borras de vinho, mas o período depois de estágio, em que no mínimo é de 9 meses, mas pode-se prolongar, aqui na São Domingos, o estágio médio é 2 a 3 anos. Está o vinho precisamente em contacto com essas leveduras, com as chamadas borras. E depois é que vai ser retirado, como se vai retirar, exatamente aqui onde nós estamos, onde temos estas pranchas de madeira a que damos o nome de pupitros, e que 2 homens vão fazer a remoagem. Essa remoagem tem que ser feita diariamente. Que vão mudando as... Sim, mas não mexe. Posso mexer eu para estas leveduras não saírem do sítio. Esta garrafa é rodada todos os dias. 2 homens rodam 70 mil garrafas dia. Isto feito manualmente. Já há processos mecânicos, que é um contentor que faz girar o contentor. E estes são os depósitos das tais leveduras? As leveduras, que se é necessário retirar. Fim da remoagem, nós vamos congelar o gargalo da garrafa, num líquido que congela, é um líquido que está a trabalhar a 28 graus negativos, e aí congelamos a ponta da garrafa e depois podemos virá-la já para a posição normal.
E então aí segue-se a terceira fase do Aqui não espumante, se que é vê, o de Rosman. tem uma marcazinha aqui que é para Tem a ficar marquinha sempre na mesma branca, marca. que é justamente Vamos colocar para, na para mesma que não fique posição. nenhuma por rodar. Portanto, estamos a falar de rodar pacientemente, e chega-se a ter que mexer na mesma garrafa 2 vezes por dia. Vem-se aqui de manhã, roda-se para a esquerda e depois roda-se para a direita, da parte da tarde. Portanto, isto é um trabalho muito paciente e que esses 2 homens são de facto, uma referência na casa. Eles podia-se ver eles a trabalhar, mas hoje não Depois estamos nesse processo. dessa parte congelada, é retirada estas levaduras, ou estas borras, Sim. e depois é colocada uma quantidade de açúcar, de licor, de licor, expedição. de licor, conforme seja meio seco, seco ou bruto. Ou bruto, exatamente. Até aqui ele está no seu estado bruto, no seu estado natural. Depois, quando abrimos a garrafa e limpamos o vinho, nós temos de ter que corrigir o espumante. Ou seja, o espumante, como é muito ácido, pode levar ou não, por isso é que há bruto natural, que não leva adição de licor nenhum, de açúcar nenhum, mas pode o espumante bruto levar esse licor até às 12 gramas por litro. Depois o seco pode levar entre 12 e 35 gramas por litro, o meio seco 35 a 50 gramas por litro e o doce mais de 50 gramas por litro. Escusado será dizer que o melhor está no espumante bruto, não é? Em que pronto, é feito com, ainda não falámos nas castas, as castas brancas predominantes é o Bical Maria Gomes, eventualmente o Cercial e o Arinto também se usa com alguma E agora frequência. também já se faz muito com baga também. A baga tem sido fantástico o trabalho que tem sido feito ao longo dos últimos 10 anos com a baga na Bairrada, onde faz um espumante absolutamente delicioso, muito gastronómico, e ainda tem uma outra particularidade. Consegue-se fazer, porque é uma uva tinta, consegue-se fazer espumante branco, espumante rosé e espumante tinto. Portanto, é muito versátil. Tem que ser, de facto, apanhado em condições ideais de maturação para fazer tanto o espumante como os vinhos. E como nós estamos a falar de gastronomia, vamos exatamente para a cozinha e vamos cozinhar uma etagine de cordeiro que vamos servir depois com um espumante, esse sim, gastronómico e com baga. E para a receita de hoje vamos precisar de pimentos, cebola, alho, tomate, salsa, pimenta, sal. O borrego já está marinado em espumante, salsa, pimenta e sal, batata, enchido da região, bacon e azeite. Então vamos fazer o nosso borrego na etagine. A etagine é um recipiente que vem de Marrocos. Este mais estilizado é francesa, de Le Creuset, e tem sim um aspecto mais estilizado. Aquela parte é de porcelana, esta é de ferro. E então vamos começar por cortar aqui a cebola. Eu já comecei aqui a descascar o tomate. Então como é que começa a sua... Começa no mundo do espumante? Começa bastante cedo. A minha ligação ao espumante já vem também da tradição de ter um pai que teve um café bastante... uma referência de Anadia, e onde se usava muito espumante e todos os produtores de espumante da região frequentavam aquele estabelecimento, e Anadia está muito ligada à indústria de espumante. Onde se ia o café e se pedia uma tacinha, não é? Exatamente. É uma coisa que hoje em dia já não se pede, não é? Eu penso que está outra vez novamente em força. Acho que é muito tradição na nossa região beber-se os estabelecimentos terem espumante à taça.
e encontra-se isso com muita facilidade, o que é ótimo, não é? Hoje está cada vez mais vulgarizado, mais do que antigamente, o consumo de espumante. Mas acha que, por exemplo, que houve uma grande mudança da taça, não é? Do que era vulgar na taça dos anos 60, 70, depois para a flute. Acha que foi uma grande... É assim tão diferente de ver uma taça da taça para a Claro, flute? é muitíssimo diferente. A mudança da taça ainda é anterior a isso, portanto, aos anos 60, é mais ou menos ali na década de 50, que acaba-se literalmente com aquela taça aberta de espumante, vulgarmente usada nessa época. Depois é que surge a flute exatamente para que os aromas e essencialmente o gás não se perca com tanta facilidade. Portanto, a flute, o termo flute vem de flauta, e então o tubinho permite que se concentrem os aromas e que não se perca tão depressa o gás que o espumante tem, o gás natural. Mas então vem o seu gosto pela restauração ou pela hotelaria vem daí? Vem pelo seu pai, que tinha Era um estabelecimento grandioso, onde chegou a ter restaurante, tinha café, tinha um salão de jogos, tinha uma sala de televisão, na época, nos anos 60, em ecrã gigante, era a preto e branco, mas gigante, e que fazia as delícias das pessoas na altura, porque, enfim, não havia os meios fáceis de deslocação que existe agora, e portanto era ali uma referência, e era casa sempre cheia, não é? Principalmente ao fim de semana, era um encanto. E onde as pessoas se juntavam para ver televisão, não é? Exatamente, e não só para ver televisão, mas também para conversar, não é? Portanto, que é uma coisa que hoje está um pouco em desuso com o crescimento dos grandes centros comerciais. Deslocamos muito mais rapidamente. Hoje Aveiro e Coimbra está muito próximo, Lisboa e Porto igualmente, não é? Portanto, os cafés também eram menos. Hoje qualquer prédio tem um café de baixo, não é? E as pessoas também têm a dita máquina de café em casa, e portanto o hábito de nos deslocarmos ao café para encontrarmos amigos e conversarmos e estarmos um pouco, eu acho que isso infelizmente está a cair um pouco em desuso. Mas e começa por aí o seu gosto, e depois como é que chega a... Aqui chego aos espumantes por um casamento em que a minha mulher estava ligada a uma empresa de espumante, e depois houve necessidade de alguém para ocupar determinado cargo na empresa, e fui para lá, e hoje estou a desenvolver na área do marketing e da promoção da empresa. É essa a minha área a que me dedico, e que tem sido, de facto, bastante interessante esse trabalho. Ou seja, primeiro apaixonou-se pela sua mulher e depois apaixonou-se pelo espumante. Eu já estava apaixonado por espumante antes. Digamos que foi a junção de uma coisa com outra, que foi, de facto, o casamento perfeito, vá lá, pode-se dizer. De facto, o espumante os espumantes da Bairrada têm essa particularidade, que são espumantes gastronómicos. A Baga tem essa particularidade de conferir um aroma, uma estrutura que lhes dá uma estrutura que lhes confere essa particularidade de acompanhar uma refeição, não é? Claro, claro. A Baga já é uma evolução dos espumantes da Bairrada. É mais recente, mas antigamente nós temos tradicionalmente a Casta Vical e Maria Gomes. Depois temos aqui duas também muito interessantes, que é o Arinto e o Cercial, e depois é que se passou a outras. A Baga é uma casta que nos últimos 10 anos tem vindo a evoluir bastante bem, e que faz efetivamente espumantes deliciosos.
não só 100% Baga, como juntando Sauvignon Blanc, o Chardonnay, o Bicali Maria Gomes, o Arinto. Portanto, aí, por acaso, as Caves têm vários com espumante de Baga e que se pode, de facto, apreciar de diferentes maneiras. Mas ainda o mais curioso da Casta Baga é que faz três espumantes completamente diferentes. É que pode fazer um espumante branco, um espumante rosé ou um espumante tinto. E aí o espumante tinto está muito mais vocacionado para ser muito mais gastronómico, é assim um vinho muito mais austero. Liga muito bem com lampreia. O arroz de lampreia acho que Por acaso gosto muito. é a coisa mais indicada para o espumante tinto. Se bem que normalmente as pessoas que Sabe que eu adoro lampreia, Eu também. Arroz de lampreia é uma E quando coisa... chega a altura da lampreia, Mas nós, tradicionalmente, aqui na região, não bebemos espumante tinto. 99% das vezes é branco. Eventualmente, rosé, começa a crescer um pouco o mercado rosé, que acho que tem um potencial fantástico. Porque é uma bebida muito vocacionada para o verão, para a piscina, para as esplanadas. é elegante, não é? É muito elegante, é muito feminino, as pessoas, a cor diz-nos muito, não é? Aquele rosado, um rosa salmão também, às vezes, é bastante agradável. Este prato que estamos aqui a confeccionar até podia ser muito saudável se não juntássemos aqui o chouriço e o bacon. Portanto, se quisermos tornar isto mais saudável, bastava retirarmos aqui a parte do toucinho ou o bacon fumado e o chouriço, juntarmos só a parte do cordeiro ou do borrego. Estamos agora aqui. Mas nesse caso depois também tirava-lhe Aroma, não é? algum carisma do nosso país, algum não é? paladar, exatamente. Paladar. Eu vou juntar só no final o borrego já está marinado, as batatas. A tagine tem esta particularidade aqui, depois ela vai estufar lentamente, vamos deixar mais ou menos entre 35 minutos. A carne como já está marinada, ela vai Adquirir o gosto. vai conferir o gosto. Ela foi marinada em espumante. Bem, Isso, a marinação faz com que ela também coza, não é? claro, pois. Aliás, quando se cozinha, quando se faz marinações de carnes em vinhos tintos, deve-se ferver o vinho para tirar parte do álcool. Parte do álcool, exatamente. No espumante não é preciso, porque o teor de álcool é menor. Juntamos então agora. E vamos então. Temos aqui o sino aqui do luso. Sim. Este sino do luso tem uma particularidade, é que é muito desafinado. Já dá para notar, As caves não é o sino que está a desafinar, é a amplificação. As Caves de São Domingos, por acaso, têm mesmo em frente também uma igreja, uma capela de São Domingos, e que mas é mais afinado que este, não? é mais afinado, mas também toca mais alto, e mesmo em frente, principalmente de manhã, tocar às 9, às 10, às 11 e às 12 é complicado. Então vamos agora carregar com a marinada. Mas vamos pedir aqui às Caves de São Domingos um patrocínio aqui para a afinação do sino aqui desta igreja Senhora. daqui do Luso, um pouco de alecrim, cobrimos com a tagine, reduzimos
para a posição 2 e vamos deixar cozer à volta de 30 a 35 minutos. Voltamos já para ver como é que fica a cozedura perfeita desta etagine de cordeiro. E então temos aqui a nossa etagine pronta. Aqui está ela. Pronta para... Só falta agora mesmo é o espumante. Exatamente. Mas esse vamos provar nas caves de São Domingos. Voltamos já. E temos então aqui alguns dos produtos da casa das Caves de São Domingos. Temos aqui o rosé, que é feito da baga, da casta baga, que tem a ver com a prensagem, ou seja, quando a prensagem da casta baga é uma casta tinta, mais prensada ou menos prensada, faz tinto, branco ou rosé. Rosé. Que tem tido muita saída agora, não é? Tem. Felizmente, o espumante rosé tem sido um sucesso. Um pouco porque eu acho que tem tudo a ver um pouco também com a qualidade do vinho. O espumante, sendo rosé, começa a ter, acho que tem um certo glamour, não é? O verão depois também ajuda, as planadas, as piscinas, as comidas também frias, não é? Aqueles aperitivos, combina muito bem. Combina muito bem também com uma outra coisa muito portuguesa, que é muito fashion, não é? Que é, exatamente, combina uma coisa com uma coisa muito portuguesa, que é a sardinha assada, espumante com branco ou rosé. E acho que é muito interessante. Depois tem um muito interessante que é aquele de lupo, que é do Lopo de Freitas. Lopo de Freitas, que é este que nós temos aqui na flute, que é exatamente do proprietário, do atual administrador da casa, que tem dirigido a casa desde os anos 70. O Sr. Lopo de Freitas é, efetivamente, o homem que fez nascer esta casa e fez-la crescer até aos nossos dias. E uma vez que é um homem merecedor de ser feita uma homenagem, e a melhor homenagem que podíamos ter feito era fazer os topos de gama da casa em espumantes ou em vinhos tintos, o Lopo de Freitas, com a assinatura dele, inclusive. Isto é um arinto cercial com chardonnay. Tem uma boninha fantástica, finíssima. Isto é mesmo a apetecer bebê-lo. Um brinde à sua saúde e assim em casa, bons cozinhados, e ficou com um convite feito para visitar a bairrada e sempre com bons vinhos e um brinde a si e à boa gastronomia portuguesa.